Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos. Talvez o que foi apresentado vai ficar um pouco mais concreto, né? E fácil de compreender. Vamos pegar um sinal x de t, é um sinal genérico, mas vamos escolher aqui um sinal simples, que é igual a seno de 2π 60t. Então 2π aparece aqui no seno, o 60 é 60 Hz, né? Então a frequência em Hz aparece aqui multiplicando 2π. Este sinal é um sinal muito simples, né? Ele até corresponde com um sinal da base, né? Então o sinal está aqui apresentado à esquerda, né, na parte superior. Ele vai ter amplitude 1, né, porque eu não tenho nada multiplicando aqui a função seno. Tem um período aí em torno de 16 milissegundos, né? Frequência 60 Hz, então ele está plotado aqui. Qual que é a série de Fourier, a double-sided, né? Que seria aqui, separa a contribuição de frequências positivas e negativas. Bom, está apresentado aqui à direita, né? Neste gráfico aqui. Então notem que tem um ponto em 0,5, que corresponde à frequência de 60 Hz, né? É a amplitude do coeficiente C1, olha aqui, módulo de C1 é 0,5, a frequência é 60 Hz, e tem este ponto, que é o módulo de C-1, que corresponde à frequência de menos 60 Hz, né? 0,5. Na double-sided, então, tem a contribuição em 60 Hz e a contribuição em menos 60 Hz. Na single-sided da série de Fourier, né, aparece, estou falando agora desse gráfico, né, aparece aqui a amplitude 1 em 60 Hz. E aí, se eu tirar o espectro, eu fiz aqui no MATLAB, olha, então aparece aqui 0 dB. Por que é 0 dB? Porque 20 log 10 de 1 dá 0 dB. Então isso aqui corresponde à amplitude 1, quando é 0 dB. Em 60 Hz, e daí aparece um ruído aqui, né? Que ruído é esse? Eu estou num ambiente, eu estou no MATLAB ali, não é para ter ruído, né? Mas ele é um ruído numérico que a gente chama, né? Porque o MATLAB representa valores reais com precisão de 16 dígitos, né? Claro que eu posso configurar o MATLAB ali para usar mais memória, para representar com 32 ou o que quer que seja, né? O quanto couber no computador. Então vamos lá, agora um sinal agora que aparece amplitude 10. Vamos entender então qual que é o efeito de ter uma amplitude 10 aqui no mesmo sinal do exemplo anterior. Então o sinal está aqui, ele agora vai até 10, né? Estou falando aqui da resposta temporal aqui do sinal, né? Olha o que aconteceu, né? Já era esperado, aparece o número 5 neste gráfico da série de Fourier. Aparece 5 em 60 Hz e 5 em menos 60 Hz. Na série de Fourier unilateral, então, aparece o 10 em 60 Hz, né? A gente não representa o lado negativo. E de novo aqui em dB, o que aconteceu? Este ponto aqui em dB apareceu 20 dB, porque tem amplitude 10, né? 20, estou falando agora desse gráfico, 20 log 10 na base 10 dá 20 dB, então realmente apareceu aqui 20 dB nesse ponto, né? Que está difícil de ver na escala. E de novo aparece um ruído numérico aqui para altas frequências. Neste exemplo, então, eu coloquei a frequência de 600 Hz ao invés de 60. O que aconteceu? A gente tem temos um sinal aqui com uma frequência 10 vezes maior. O efeito foi que na série de Fourier bilateral, então, apareceu 5 em 600 Hz, né? Tá claro aqui no gráfico. 5 também em menos 600 Hz. Na unilateral apareceu a amplitude 10 aqui em 600 Hz. Finalmente aqui em dB, né? Aparece 20 dB. Bom, vamos passar para um exemplo que vai deixar talvez mais clara a ideia da série de Fourier aqui, ó. Então, o sinal x de t agora é o sinal um pouco mais complexo. Notem que é um sinal que é 10 que multiplica seno de 2π 60t. Então, né, tem uma contribuição de amplitude 10 em 60 Hz. 7,07 que multiplica seno de 2π 120t. Contribuição de 7,07 em 120 Hz. 5 em 180 Hz, né? Estou falando aqui agora dessa parcela. 5 em 180 Hz. 3,54 em 240 Hz. E 2,5 em 300 Hz, né? Então esse é um sinal que foi construído somando 5 senos e ponderando, né, as amplitudes de forma diferente. Então eu vou falar aqui do primeiro gráfico, né, qual que é a representação de x de t no tempo, então. Então dá esse sinal que está aqui, ó. Esse sinal que é aproximadamente uma dente de serra, né? Mas é uma dente de serra ainda que não está muito precisa, né?
Mas aqui é um sinal periódico complexo, né? Qual que é a série de Fourier bilateral? Então tá aqui representado, aparece, estou falando agora desse gráfico, aparece aqui o módulo de C1 do coeficiente 1 é 5, né? Claro, como sendo de 60 Hz é 10, vai aparecer 5 em 60 Hz e 5 em menos 60. Aparece 3,53 em 120, menos e 3,53 em menos 120. E assim por diante. Ó. Então aparece essa forma aqui, né, dos coeficientes em função da frequência. No unilateral, então a gente soma, como foi feito antes, né? Então aparece aí 10 aqui, 7,07 em 120, 5 em 180, né? Tô de novo falando aqui, ó, tô falando desse gráfico, né? Então aparecem as contribuições em cada frequência. E daí em dB, então, temos 20 dB, né, que é 10 de amplitude em 60 Hz. Daí aparece 17 dB, por quê? Porque 20 log 10 de 7,07 dá 17 dB. Depois 14 dB em 180, depois 11 dB, né, em 240 e 8 dB em 300 Hz. Notem que esse resultado aqui, né, dessa figura já começa a aparecer o que a gente vê ali nos receptores de compatibilidade. Agora, este sinal aqui é o mesmo sinal do exemplo anterior. Estou somando aqui um ruído WT, né, um ruído branco. Então o sinal ele tem a mesma forma, mas ele está um pouco ruidoso aqui. O ruído aqui tem amplitude 1. O que acontece? As séries de Fourier aqui, elas parecem que são exatamente as mesmas que antes, né? O ruído ele tem uma amplitude pequena. Apesar da amplitude dele ser 1, ele está distribuído aqui no espectro, né? Então ele nem aparece aqui tanto na série de Fourier bilateral quanto na unilateral. Agora, quando a gente passa para a escala dB, a escala dB ela traz valores grandes para próximo de valores, digamos, médio, né? E valores também muito pequenos também são trazidos mais próximos de valores medianos. Então o ruído aqui aparece, olha. O ruído aqui ele tem um valor aqui em frequência em torno aí de menos 30 dB. E aqui estão as contribuições de cada harmônica ali, né, que são chamadas as harmônicas. São as contribuições em cada frequência, que é nos múltiplos de frequência da frequência fundamental. Então notem como já ficou muito parecido, né, com os testes. Olha, a gente veio construindo essa teoria, né, mostrando aí para você como que a gente chegou nesse espectro, né? Primeiro começou de um sinal senoidal. Um sinal senoidal corresponde a um pico. Daí uma soma de senos, então corresponde a vários picos. E finalmente, colocando ruído, né? Aparece essa parte aqui. Olha o tanto que parece com um resultado experimental de emissão conduzida. Vamos olhar agora que o sinal x de t é igual a 20 mais 10 seno de 2π 60t. A diferença desse sinal é que ele tem uma componente DC, né? Uma componente constante. Então o que acontece? Olha, o sinal, falando nessa figura, notem que ele oscila aqui em torno do 20, né? Então vai de 20 até 30 e depois até 10, ou seja, ele tem essa componente DC, né? Está aqui representado no domínio do tempo. Nessa figura aqui à direita, série de Fourier bilateral, né? Olha, aparece a componente constante em 0 Hz, né? Então, com amplitude igual a 20, aqui tem uma amplitude de 5, né, na frequência menos 60 Hz e 5 na frequência 60 Hz. Na unilateral, falando agora desta figura, notem que a componente DC aparece no início, né, do gráfico. E finalmente, então, representando esse gráfico em dB, né, a gente vê que o 20 log 10 de 10 dá 20 dB, essa aqui seria a amplitude da oscilação em 60 Hz, e a componente DC não aparece, porque a escala do eixo X, né, o eixo X aqui é frequência, a escala está em escala logarítmica, então não tem o valor 0, por isso que não aparece o DC.